anda triste, desanimado e querendo chorar, tire isso da mente, pois sempre alguém que pode ajudar. Abra o seu coração e a luz da vida deixa entrar. Luz da vida, luz que chegou. Luz da vida, luz do amor. Luz da vida, luz que formou. Luz da vida, seu brilho vem de Jesus. Se você anda triste, desanimado e querendo chorar, tire isso da mente, pois é alguém que pode ajudar. Abre seu coração e a luz da vida deixa entrar. Luz da vida, luz que chegou. Luz da vida, luz do amor. Luz da vida, luz que comprou. Luz da vida, seu brilho vem de Jesus. Preciso da sua amizade, da sinceridade do seu carinho. Você pode não parecer com meu jeito de ser, mas você é muito especial. Tão bom ter alguém pra te ouvir. Sentir a vontade pra dizer a verdade, ser aceito como eu sou.
ser aceito como eu sou. Não tem asas e não podem voar, mas em seu coração trazem o dom de amar. Preciso da sua amizade, da sinceridade, do seu carinho. Você pode não parecer com meu jeito de ser, mas você é muito especial. Preciso da sua amizade, da sinceridade, do seu carinho. Você pode não parecer com meu jeito de ser, mas você é muito especial. Mas você é muito especial. Mas você é muito Eu abro os olhos, o que será que aconteceu? Pessoas ao redor de alguém, e esse alguém sou eu. Às vezes é difícil de entender essa chegada. A bagagem pode estar um tanto leve ou pesada. São diversas estações, apesar de um destino. E de hoje ao infinito, muitas vezes eu vou voltar, recomeçar, amar, nunca é demais. Redescobrir, evoluir, cada dia um passo a mais. Agora estou aqui e começo a relembrar as promessas que eu fiz. É a hora de enfrentar. Pessoas vêm e vão, observa a caminhada. Umas passam tão tranquilas, outras estão desinformadas. E a vida é feita assim, de partidas e chegadas. Hoje eu sei que estou aqui, mas em breve eu vou voltar, recomeçar, amar, nunca é demais. Redescobrir, evoluir, cada dia um passo a mais. Agora estou aqui e começo a relembrar as promessas que eu fiz. É a hora de enfrentar. Pessoas vêm e vão, observa a caminhada. Umas passam tão tranquilas, outras tão desinformadas. E a vida é feita assim, de batidas e chegadas. Hoje eu sei que estou aqui, mas em
espíritas aqui no GEOC, ainda mais com música, com os amigos presentes, fica melhor ainda, abrindo esse nosso mês espírita, do 43º Conselho Espírita de Unificação, onde nossa casa também está presente. Então, assim, aquela saudação de toda quinta-feira, quando eu estou aqui, ou outro que está, a gente gosta de fazer, sejam todos bem-vindos. É aquela alegria que a gente sempre tem, hoje mais ainda, algumas pessoas que a gente está reencontrando, algumas que estavam demorando, né, Roberto? A gente reencontrar depois de um tempo, é muito bom. Então sejam todos muito bem-vindos. Mas agora nós vamos pedir o seguinte, vamos todos agora desligar de tudo lá de fora. A gente sempre diz aqui que é certeza, mas é certeza absoluta, que quando a gente está aqui, nada acontece, a espiritualidade protege, não acontece nada em casa, não acontece nada com ninguém durante esse período. Então pode desligar os celulares, pode desligar tranquilo, que não vai acontecer nada, né? A espiritualidade vai ajudar a gente, porque quando o celular toca, gente, é um problema. Não é nem o nosso toque, mas todo mundo olha, né? Então, para não distrair, para a gente esquecer um pouco, desligar um pouco disso lá fora, nós vamos começar pedindo à companheira Marli, que ela vai fazer uma página de preparação de ambiente, uma prece, para ajudar mais ainda a nossa mente. Boa noite, amigos. Boa noite. Como falou o Sérgio, né? Muita alegria, né? Muito bom, muita felicidade para nós, né, Sérgio, recebermos os amigos no primeiro dia, né, do nosso mês espírita. E o livro de Sheila, que eu acabei de abrir, Cleiton Levi, né? Convites de Sheila. Vamos lá. Escola Divina. A fim de favorecermos o nosso aprendizado espiritual, saibamos identificar determinados elementos que compõem a escola divina. Toda experiência é ensinamento. O tempo é mestre. Antagonismos e dificuldades constituem momentos de avaliação. A dor é reforço para fixar aprendizado. Fracasso é lição. Aproveitemos a oportunidade de aprender uns com os outros, realizando o melhor ao nosso alcance, porque a escola da vida é aberta a todos, mas o aproveitamento e a vitória espiritual depende do empenho de cada um de nós. Então, essa linda mensagem, né, de Sheila, nos mostrando aquilo que nós já sabemos, mas é sempre bom nós lembrarmos que o desenvolvimento espiritual, o empenho, depende de cada um de nós. Então, vamos agora, ainda mais, após a música de harmonização, nos sintonizando com essa espiritualidade amorosa presente aqui conosco, os trabalhadores do Cristo. Vamos nos sintonizando e abrindo os nossos canais para que nós possamos compreender a mensagem que o companheiro Éder Freire, que veio amorosamente atendendo o convite da casa, o Éder Freire, que milita lá na UMEN, lá de Niterói, né? União das Mocidades Espíritas de Niterói, já desde já agradecendo, e vamos então pedir que ele seja intuído, que ele seja amparado e que nós então possamos praticar no nosso dia a dia todas as lições aqui recebidas na noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Marli já fez a apresentação. Né? Então desculpa. Não, melhor para mim, né? Quanto menos eu falar, melhor, né? Porque o importante aqui não sou eu falar, o importante é a palestra. Mas de qualquer forma, nós vamos receber para a primeira palestra do nosso mês espírita e também aqui na nossa casa, Éder Freire, nosso grande amigo. Éder, você sabe que a casa é sua, né? Desde quando ela ainda era
Você sabe, já conhece a história, então eu não vou te contar mais. Então você pode vir, contar a sua, fica à vontade. É aquela coisa que você já sabe, até 5h49. Tá ótimo, né? Até meia-noite, Isso né? aí. Tá ótimo. Vamos lá, Luciano. Tudo bom, Cid? Rapaz? Oi? Meus irmãos, boa noite, que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Eu não costumo trazer assim apresentações e PowerPoint, mas o tema pede, né? Então, que Jesus possa nos auxiliar, nos amparar na noite de hoje. Muito feliz aqui, representando o 38º seu Conselho Espírita de Unificação de Niterói, com a nossa querida Umen, né, aqui com a Josefa, minha esposa, os amigos Rony e Kátia, representando a Umen, né, uma alegria muito grande vendo rostos muito queridos de casas espíritas que moram em nossos corações, o Gel Calossi, o Geoque, aqui também presentes, né, e me perdoem se eu esqueci de outras casas que estão aqui também, mas nós estamos muito felizes em estarmos aqui tratando desse tema tão importante que é o Espiritismo perante o mundo da regeneração. Esse processo que já se iniciou, né, já está em andamento a olhos vistos em nosso planeta. Esse planeta de provas e expiações na transição planetária. Mas antes da gente iniciar, eu acho que merece, né, a nossa consideração uma homenagem, uma singela homenagem ao nosso querido codificador Hippolyte Léon Denisard Rivail, nosso querido Allan Kardec. Em 2022 foi sancionada a lei que no dia 18 de abril de cada ano, a partir dessa lei, é comemorado o Dia Nacional do Espiritismo. Olha que bênção, né? É municipal. Não é? E também é municipal. Eu acho que em Niterói é o Dia do Livro Espírita. Também cada região se adaptou. Mas a nível nacional, nós estamos vendo esse avanço, né, que nós tivemos. Mas nós queríamos homenagear o nosso codificador. E nada melhor do que nós relembrarmos uma página chamada Há um Século, que está no livro Espírito de Verdade, psicografia de Francisco Cândido Xavier, por diversos espíritos. Nessa página, Hilário Silva nos conta que, numa manhã fria de 1860, Allan Kardec encontrava-se acabrunhado, triste, sentado na sua poltrona, perto de sua mesa, aonde dezenas de cartas sarcásticas eram endereçadas a ele, menosprezando a doutrina espírita que havia surgido há 3 anos anteriores, com o lançamento do Livro dos Espíritos em 1857. Mas Allan Kardec estava ali desanimado, acabrunhado, triste, pensativo, porque a Sociedade Espírita Parisiense ia muito bem. A venda do Livro dos Espíritos também ia bem. Mas a preocupação do codificador era exatamente os recursos materiais que lhe faltavam para a obra gigantesca que a espiritualidade superior havia colocado em seus braços. Como ele iria dar conta daquela obra sem os recursos materiais necessários? E o codificador estava pensativo e muito triste, desanimado, quando um leve toque no seu ombro, a sua doce e querida Gabi, a Amélie Boudet, a senhora Rivail, a sua esposa querida, entrega-lhe um embrulho muito bem embalado, que o codificador prontamente começa a desembrulhá-lo. E antes de chegar ao conteúdo daquele embrulho, ele vê uma carta dobrada junto àquele embrulho e abre aquela carta.
E a carta dizia assim: Senhor Allan Kardec, com respeitoso abraço, venho aqui, antes de mais nada, pedir que o Senhor continue com a sua tarefa de esclarecimento da humanidade, porque tenho sérias razões para apoiar esse fato. E eu vou contar a minha história, senhor Allan Kardec. Eu, o encadernador, numa grande firma aqui de Paris, casei-me com a mulher da minha vida, Antoine. Antoine era uma mulher belíssima, aquela que preencheu o meu coração com alegria, com amor, com carinho. Mas veja, senhor Kardec, com apenas 2 anos de casado, a minha Antoine morreu por uma doença, uma moléstia imprevisível que ceifou a vida da minha querida Antoine. Aquilo me devastou. A minha fé, a minha confiança em Deus ficou amplamente abalada. Como Ele poderia ceifar a vida de uma mulher tão boa, tão doce, daquele casamento que só traria frutos benéficos para a minha vida e para a dela? Fiquei devastado, senhor Allan Kardec. E no átimo, não é o grupo espírita Átimos não, tá? Ok? E no átimo, pensei em retirar a minha própria vida, porque eu não tinha mais alegria de viver, senhor Allan Kardec. Passava as noites em claro com insônia e meus dias amargurados, chegando atrasado ao trabalho, e o meu patrão, muito bom, mas ríspido, já me ameaçava a demissão. Então, senhor Kardec, várias e várias vezes, passando pelo rio Sena, eu parava e namorava aquele rio com o intento de me atirar, porque eu não sabia nadar, e naquele momento eu poderia morrer rapidamente, porque não sei nadar. Mas, senhor Allan Kardec, uma noite muito fria, em que eu estava muito amargurado, eu decidi concluir o meu intento. Cheguei à Ponte Marie, uma das pontes mais famosas que atravessam o rio Sena. Subi, senhor Allan Kardec, na murada para poder me jogar, e de repente toquei num objeto meio úmido, e esse objeto caiu aos meus pés. Quando peguei-o, era o Livro dos Espíritos, senhor Allan Kardec. Ao abri-lo, havia uma mensagem dizendo: este livro salvou a minha vida. Leia-o com atenção e tire bom proveito. Eu peguei essa obra, senhor Allan Kardec, e li do início ao fim. E uma nova era surgiu em meu interior. A consolação que eu não tive estava tendo naquele momento, senhor Allan Kardec. E por isso eu lhe peço que continue com a sua tarefa. E no final, aquele abraço, carinhoso de Joseph Perrier. Kardec dobra aquela carta e abre a encadernação lindamente feita, com todo o capricho, já que ele trabalhava nessa gráfica. E na página, amarelada pelo tempo, estava lá a primeira epígrafe escrita no frontispício, a primeira mensagem, dizendo: este livro salvou a minha vida, leia-o com atenção e tire bom proveito. E embaixo, chamado Alohan, o primeiro. E o segundo escreveu na mesma página: salvou a minha vida também. Deus abençoe a todas as almas que contribuíram com a sua publicação. Kardec fecha aquela obra, levanta-se e sente no seu imo interior, dentro de si, uma nova renovação, uma alegria, uma felicidade. Ele deveria suportar as ingratidões, suportar as pedradas, não deveria esmorecer, deveria continuar o seu trabalho na divulgação do ensinamento dos Espíritos. E Kardec, levantando-se da sua poltrona,
caminha até aquela janela da sua residência, naquela manhã fria de 1860, admirando a rua, vendo os operários se deslocarem para os seus trabalhos, as suas esposas caminhando com as criancinhas e os velhinhos, e de repente Kardec, tocando dentro do seu casaco, pega um lenço e seca uma lágrima que insistia em escorrer. Kardec sai dali, volta ao seu gabinete e começa a conclusão do que viria a ser mais tarde o livro dos médiuns. Então, meus amigos, minhas amigas, nós vemos aqui que a doutrina trazida pelos espíritos há 168 anos atrás está aqui consolando a cada um de nós, trazendo para os nossos corações, graças a esse homem que aceitou a missão que lhe foi colocada pelo próprio Cristo, vindo das esferas superiores, o espírito chamado Allan Kardec, com seu pseudônimo, aceitou essa missão. E durante 15 anos consecutivos, trabalhou duramente até esgotar todas as suas forças no momento do seu desencarne por um colapso, trabalhando na edificação, na construção dessa doutrina maravilhosa que é o Consolador Prometido. Essa doutrina que tem os 5 princípios fundamentais que Kardec nos traz, com toda a sua fé raciocinada, sendo considerado o bom senso encarnado por Camille Flammarion no discurso da sua despedida no seu velório. Kardec foi chamado de o bom senso encarnado. Mas nós vamos ver, meus irmãos e minhas irmãs, que a existência de Deus é o primeiro princípio fundamental da doutrina espírita. O segundo princípio sendo a imortalidade da alma, a pluralidade das existências, a pluralidade dos mundos habitados e a comunicabilidade dos espíritos. E na noite de hoje, nós vamos meditar na pluralidade dos mundos habitados, o 4º princípio fundamental da doutrina espírita, e que vai fazer, que é o que nós pretendemos, uma reflexão para cada um de nós, se nós estamos preparados para entrarmos nesse processo de regeneração, se estamos preparados para habitarmos esse mundo de regeneração que já está se avizinhando, porque o planeta Terra já sofre mudanças climáticas, mudanças geológicas para se adaptar a essa nova morada de espíritos não puros, não superiores, não regenerados, mas em processo de regeneração, isto é, em processo de transformação interior, ratificando o que Kardec nos fala no Evangelho segundo o Espiritismo. O verdadeiro espírita é reconhecido por sua transformação moral, que é aquela transformação que vem de dentro para fora e não de fora para dentro, e também pelos esforços que faz para dominar as suas más inclinações, as suas más tendências, os seus defeitos interiores. Então o verdadeiro espírita não é aquele que tem as aparências do santo, não. É aquele que está caindo e levantando e buscando não errar novamente, procurando a sua regeneração interior. Então, meus amigos, nós vamos ver que lá no Evangelho do evangelista João, capítulo 14, versículos 1 e 2, ele vai dizer assim: não se turbe o vosso coração, crede em mim, crede também em Deus. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou teria dito, pois vou
preparar-vos o lugar. E é muito interessante que o Evangelho de João, ele é totalmente diferente dos outros 3 evangelistas que criaram o Novo Testamento. Então nós vamos ver Mateus, Marcos e Lucas considerados evangelhos sinóticos, semelhantes, que o conteúdo é muito parecido. E nós vamos ver o Evangelho de João, o evangelista e não o batista, esse evangelho totalmente diferente, com um teor mais filosófico, mais teológico. E é exatamente João que vai narrar, porque conheceu Jesus pessoalmente, assim como Mateus conheceu Jesus pessoalmente, ele vai narrar essa frase de Jesus: que nós não nos perturbássemos interiormente, que confiássemos em Deus, que confiássemos nele também, porque há muitas moradas na casa de meu Pai. E Allan Kardec vai nos dizer no capítulo 3, intitulado Há muitas moradas na casa de meu Pai, do Evangelho segundo o Espiritismo, que a casa do Pai é o universo, e que as moradas são os diversos planetas que orbitam esse universo. E é um universo que não tem limite, é um universo que ele vai se refazendo, a cada vez mais vai se expandindo. Então nós não temos na compreensão humana, nem com a inteligência artificial, calcularmos a extensão do universo. E nós vamos aqui trazer para vocês uma imagem mental do que nós poderíamos tentar visualizar e quantificar o universo. Vamos pensar que o macrocosmo é como se fosse as árvores da floresta amazônica. Pegaram aí, ó, todo mundo pensou, né? Aquelas árvores da floresta amazônica. E que as folhas das árvores são os planetas que existem nesse universo. Ora, se as árvores são, né, o macrocosmo e as folhas são os orbes, é inadmissível para a nossa mente, e até como um dos princípios da doutrina espírita, nós acharmos que apenas a Terra tem vida inteligente. Mas, Éder, já enviaram para Marte os rovers, os robôs, e eles ficam lá catando pedra, batendo foto. Mas evidentemente que se os planetas, e nós vamos ver isso nas questões 55 até a questão 57 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta se os planetas, os globos, são parecidos com a Terra, geologicamente, com a mesma forma de vida, os Espíritos são claros e dizem, em nada se parecem. Cada um tem a sua constituição. E Kardec era um pouquinho, né, teimoso, ele perguntou de novo, na 57, tudo bem, se os planetas não se assemelham ao nosso, os seus habitantes são parecidos conosco? Não. Assim como os peixes para o mar e as aves para os céus. Então não se assemelham em nada. Então vamos raciocinar um pouquinho. Existem 200 bilhões de galáxias. Dentro dessas galáxias existem as Vias Lácteas. E dentro dessas Vias Lácteas existem os planetas. E apenas a Terra tem vida? Tem cabimento isso? Não. Mas o robozinho está lá rodando e não vê nada. Quem disse que os nossos irmãos que vivem em Marte têm a constituição física grosseira como a nossa? Que as suas construções são visíveis para os nossos sentidos. Às vezes eles estão vendo o robozinho lá andando para um lado para o outro e rindo daquilo. Né? Está lá o robozinho catando pedra, empurrando, batendo foto e eles rindo daquilo ali. E nós vamos ver em Crônicas de Além Túmulo, que eu trouxe aqui para vocês verem, Humberto de Campos fez uma viagem espiritual a Marte. Ele ficou impressionado com os habitantes de Marte. Então, meus irmãos, não me apedrejem. Espírita que não acredita em vida
fora da Terra, ele está indo contra o princípio da doutrina espírita, que é a pluralidade dos mundos habitados. Então, os mundos, a casa do Pai, como Kardec explica, é o universo. E as moradas são os mundos habitados. Mas também nós temos que observar que essa casa do Pai pode ser também um estado de espírito. E que a morada são o estado mental de cada um de nós. E eu vou trazer uma imagem também para isso. Vamos pensar aqui, ó. A mente, ela vai longe, né? Eu posso falar agora para vocês. Vamos pensar na Torre Eiffel. Quem conhece, eu já fui lá e já voltei. Fração de milionésimos de segundos. Então vamos imaginar que nós estamos numa ilha deserta. Uma ilha deserta, belíssima, aquela de filmes, mas eu estou em depressão nessa ilha. Eu estou feliz, estou vivendo um céu ou um inferno nessa ilha? Um inferno. Agora vamos nos imaginar lá no Saara, no centro do Rio de Janeiro, aquele pessoal gritando, vendendo isso, vendendo aquilo, mas eu estou em paz comigo. Eu estou feliz porque eu estou vivo, eu estou com saúde, a minha família me ama, eu sou espírita. Eu vou estar no inferno ou vou estar no céu, mesmo num ambiente como esse? No céu. Então, as moradas também, elas podem representar o estado mental que nós estamos em determinados momentos. E aí, quando Santo Agostinho, lá nos versículos 16 e 17, do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, ele vai falar, né, dos mundos superiores, vai dizer que existem 5. Eu não gosto de fazer essa classificação dessa forma, porque ele diz assim, ó, existe o mundo primitivo, depois vem o quê? Depois ditosos, Ditosos ou felizes. isso, e o último, celestes ou celestiais. Assim dá a impressão que a gente vai pulando, não é isso? O ideal é que aqui tivessem membranas, igual mão de peixe, não tem? Aqueles seres aquáticos, porque entre um e outro existem os mundos intermediários. Então, entre o mundo de provas e expiações e o mundo dos felizes, existem o de regeneração. E entre um e outro existem também estágios de sensações, estágios mentais que a humanidade vai passando. Então hoje essa geração, que antigamente era milênio, nasceu no ano 2000 para cá, né? Agora não, agora já é a geração beta, que eles zeraram. O alfabeto já começou, vê a alfa e vê a beta, né? A geração, a criança já nasce já pegando o celular, não é isso? Pega o celular e dá para um neto, para um filho, para um sobrinho, pequenininho, com 1 ano, 2 anos, ele já vai saber mexer. Por quê? São espíritos que já vivenciaram essa tecnologia. E muitos já estão vindo degredados, já preparados, e outros preparados para esse mundo de regeneração. Então nós vamos ver no capítulo 3 do livro A Caminho da Luz de Emmanuel, que é extraordinário, tá? As raças adâmicas. Emmanuel nos fala, nesse capítulo 3, da migração de planetas da constelação de Cocheiro, onde tem Capela, para o mundo primitivo, então, chamado Terra. E ele traz uma das informações que é o Egito, né? Que é que esses espíritos vieram para cá auxiliar a alavancar o progresso da nossa humanidade, então muito primitiva. E dessas provas são os egípcios. E se vocês, há poucas semanas atrás, descobriram, né, um satélite espacial a 617 quilômetros da Terra. Olha, daqui a São Paulo, eu acho que são 500 quilômetros, 400 quilômetros. 600 quilômetros para cima, gente. O satélite passou ali na África e passou em cima do Egito e conseguiu verificar que embaixo da pirâmide de Quéops,
se não me falha a memória, existiam tubulações, túneis gigantescos, que foi calculado em 2 quilômetros para baixo. Como é que eles cavaram aquilo? Que tecnologia? E as pirâmides, aquelas pedras, né? Aonde tem pedreira ali, onde construíram a pirâmide? Foram os escravos que carregaram milimetricamente cada pedra encaixada ali, evidente que é um conhecimento extraterreno, um conhecimento daqueles que não moravam aqui, mas que vieram degradados para cá, para alavancarem o seu progresso moral. Então, além desses orbes, desses planetas, servirem de morada para os espíritos progredirem, nós também temos na erraticidade locais de progresso também. Aí eu vou abrir um parênteses. Tem muita gente, e aí é o nosso primarismo, tá? Que acha que nosso lar fica no céu. Não é? Eu, nessa encarnação, eu nasci em lar espírita, tá? Sempre fui espírita. Mas nós sabemos que muitos vieram das religiões tradicionais nessa encarnação, estão conhecendo o espiritismo, relembrando, né? Porque já foram espíritas, já encarnaram, foram para outras religiões e voltaram para a doutrina espírita. Muitos ainda trazem no seu primarismo determinados hábitos. Então as pessoas acham que o umbral é o inferno e nosso lar é o céu. E aí é o que a gente vê, Sérgio, a importância do estudo sistematizado. É isso? Porque desculpa, gente, eu vou ter que decepcionar vocês, assim como eu fiquei decepcionado quando eu descobri que Papai Noel era meu pai. Né? Nosso lar fica no umbral, meus irmãos e minhas irmãs. No umbral grosso. Fica ali. Assim como o Campos da Paz fica no umbral. Então as pessoas acham que o nosso lar é o céu. Eu quero morrer, eu quero para o nosso lar. Você vai para o umbral. Você quer morrer, quer para o umbral? Ficar nas câmaras de retificação? Não é isso? Assim como tem gente que vai à casa espírita e não se concentra no salão. E a nossa querida Sueli Caldas Schubert, ela nos diz em dimensões espirituais da casa espírita também, e André Luiz em suas obras, que o maior trabalho de cura é feito no salão de palestras. Não é na câmara de passes apenas, é aqui. Aí a pessoa fica ali contando. A gente tinha uma casa espírita, né? Que a gente fundou, e tinha um companheiro que frequentava lá, e ele ficava olhando o relógio assim, ó. Aí eu fico imaginando o palestrante, né? A pessoa está falando e a pessoa virando a cabeça para o relógio. Por quê? Porque ele queria tomar o passe e beber a água frutificada. Então vocês imaginam, né? É a associação mental que a gente faz. Então essas casas, essas moradas serão de acordo com o nosso merecimento. E aí eu me recordo, há 47 anos atrás, quando eu morei aqui em Maricá, não tenho 60 ainda não, tá? Mas 47 anos atrás, em 76, minha família veio morar em Maricá. Não é essa maravilha que vocês conhecem hoje. A rua era de chão, não tinha rodoviária, né? O aeroporto existia, mas quando chovia, enchia ali aquela praça toda, tinha peixaria ali na igreja Nossa Senhora Aparecida, aquilo tudo inundava. Ninguém queria morar em Maricá. O pessoal vinha para cá e queria ir para outros lugares. Se as pessoas soubessem que Maricá hoje se tornaria o que é, elas sairiam? Sairia? Você sairia? Não saiu, né? Mesmo com peixe caro lá no Alexandre, né? No restaurante do Alexandre, né? Então, meus irmãos, assim é o planeta Terra. Nós estamos no processo de regeneração. Deixa eu dar uma puxada de saco. A gente está virando Maricá. Olha que coisa boa. Quem que não quer ficar nesse planeta? Não é isso? E hoje as taxas de natalidade estão despencando. A fila está imensa para reencarnar, né? E aí eu vou jogar fora a oportunidade que eu estou tendo nesse momento e deixar passar a oportunidade de reencarnar aqui no mundo de regeneração, com espíritos em regeneração? Não, evidente que não.
Então a classificação é essa, que todo mundo conhece, né? Os mundos primitivos, vocês já passaram, né? Na prova, mundos de regeneração, mundos ditosos, mundo celeste, está tudo no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3. Kardec fez questão de tocar nesse assunto. E aí vem a pergunta: existe vida em outros planetas, sim ou não? Sim. Ah, não ouvi direito. Sim. É isso, gente, é princípio básico da doutrina. Pluralidade dos mundos habitados. Mas o Éder é chato e ele trouxe um vídeo aqui, né? Um vídeo real, não é feito por IA não, tá bom? Para a gente poder entender essa questão. Vamos ver se vai funcionar. Olha aí, gente. Tá aí, gente. Tá aqui, né? Uma tecnologia dessa, em que isso é uma imagem real divulgada pelo governo dos Estados Unidos, tá? Por isso que eu trouxe, que tem vários vídeos aí, a gente não confia, né? A gente não confia. Então tá aqui a fonte, a BBC Brasil, tá? Mostrando uma tecnologia que não é da Terra. Não é da Terra. E quando eles tentaram se aproximar mais, ele, em milionésimo de segundo, ele desapareceu. Não há jato no planeta Terra que alcance um objeto como esses. E aí? E aí as pessoas ainda teimam, né, com orgulho, com a sua vaidade, em dizer que só existe vida na Terra, que em outros planetas a vida é microscópica, né? São as bactérias, os vermezinhos, os ETs são os vermes, as bactérias. E essa tecnologia vem da onde? Ah não, uma arma secreta que a China está fazendo. Ué, se eu sou um país e tenho uma tecnologia dessa, eu já tinha dominado o mundo. Não é isso? Então, isso aqui é uma prova real de que há vida fora da Terra, com tecnologia avançada, né? Outro avistamento, aqui em Santa Catarina. Vamos ver esse avistamento também. Disseram que era um saco plástico voando à noite. Metrópolis, o jornal. Olha isso. Tá aí, ó. Voando, ele é muito curtinho, né? Eu tive cuidado também por causa dos direitos autorais, olha lá. Santa Catarina. Outro também avistamento. Eu peguei um dos Estados Unidos e um do Brasil. Outra tecnologia que não é da Terra, tá? E aí a gente vai lá para o Livro dos Espíritos, já que a gente já viu que a pluralidade dos mundos habitados é um dos princípios básicos, é o quarto princípio da doutrina espírita, e que a gente acabou de provar que existem objetos que não são construídos no planeta Terra. Vamos ver o que Kardec faz. São habitados todos os globos que se movem no espaço? Kardec pergunta isso. Essa pergunta foi feita no século XIX, meus irmãos e minhas irmãs. Olha a resposta dos espíritos. Sim. E o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Aqui, ó. Ainda deram um puxão de orelha ainda. Que espírito superior bate assoprando. Bateu assoprando. Olha, chamou a gente de burro, de mau e de imperfeito. Essa é a realidade, né? Então tá aí, ó. Kardec pergunta e vem a resposta sim. Evidente que há mundos habitados, globos habitados. E aí nós vamos ver, pulou tudo aqui. Tudo bem, meu filho. A tecnologia é fogo, né? Às vezes engana a gente. Senhor, vamos ver em Novas Mensagens, uma obra belíssima, Novas Mensagens. Tem lá Marte, e Humberto de Campos visitou Marte. Vamos ver como é que foi essa visita? É um vídeo pequeno. Vamos lá.
É interessante que, enquanto as empresas de turismo organizam na Terra os grandes cruzeiros intercontinentais, no mundo dos espíritos organizam-se caravanas de fraternidade nos planos do intermúndio. Chegamos ao termo de nossa viagem vertiginosa. Experimente a atmosfera marciana. Sinto uma extraordinária sensação de leveza. Mas o que é isso ao longe? Diviso umas cidades fantásticas. De algum modo me recordam a Torre Eiffel, ou os mais ousados arranha-céus de Nova York. Consegue ver as máquinas pulsantes? Como se fossem movidas por novos elementos semelhantes ao hélio. Elas têm um vasto sentido de estabilidade e de harmonia entre as forças aéreas. Meu caro mentor, na Terra as pessoas pensam que Marte tem uma influência perigosa, mas é muito diferente do que vemos. Sua função é auxiliar os terrenos para que deixem seu egoísmo. Marte é um planeta irmão. Ele é o mais velho e mais experimentado na vida. Vejam, chegamos. É um belo cômoro e ele está todo ataviado de verdura florida. Estou sem palavras. Essas avenidas extensas e amplas lembram muito as construções da Terra. Humberto, observe que os homens de Marte não apresentam as expressões psicológicas de inquietação como os homens das cidades da Terra. Nossa, eles têm uma aura de profunda tranquilidade que os envolve. É que os marcianos já solucionaram os problemas do meio ambiente e a alimentação. Dispensa a ingestão de vísceras cadavéricas dos animais. Aqui não se conhece o que é uma guerra. Ditaduras ou atos terroristas seriam acontecimentos inacreditáveis. Evoluímos sem as expressões contínuas, como acontece com os povos insubmissos da Terra. As pátrias não recebem um tributo no sangue quanto à morte de seus filhos. Em Marte, os países são administrados por instituições justas e sábias. Funcionam como departamentos econômicos e órgãos educativos. Cidade em Marte. Vou chamar a cidade de Marciópolis. Meu amigo, vamos fazer uma excursão pela cidade. Aproveite e observe suas belezas. Não existe nada similar na Terra. Nossa, a cidade é prodigiosa e essa praça é realmente muito extensa. Até a vista do nosso sol é bastante diferenciado, entornando na paisagem as tintas do crepúsculo. Agora observe a vegetação. Ela é de um colorido mais belo e avermelhado. E esse tempo é maravilhoso pela sua imponência e, mais ainda, tocada de majestosa simplicidade. Nesse templo se reúnem todos os credos religiosos. Agora preste atenção na atmosfera. Ao longe, as nuvens imensas levemente azuladas. Se trata de extensas aglomerações de vapor d'água, criadas por máquinas poderosas da ciência marciana para suprir a falta nos lugares mais pobres. Tudo isso é para proteger a vida dos reinos mais fracos da natureza planetária. Porque em Marte, o problema da alimentação essencial através das forças atmosféricas já foi resolvido. Os habitantes felizes aqui não se alimentam dos cadáveres dos seus irmãos inferiores, como acontece na Terra, superdotado de frigoríficos e matadouros. A nossa presença espiritual não é percebida. Isso nos permite examinar a multidão à vontade. Aqui, sentem-se incomodados pelas influências nocivas da Terra. E desde muitos anos, eles enviam mensagens através das ondas luminosas, as quais se confundem com os raios cósmicos, cuja presença no mundo é registrada pelos aparelhos de rádio. O que é aquela estrela de luz avermelhada? Parece que todos os marcianos olham ansiosamente. É a Terra. Uma comissão de cientistas iniciou uma vasta série de estudos sobre o nosso mundo distante. Esses são os aparelhos luminosos que exibem na praça os mapas desconhecidos dos nossos continentes. Desconhecia a situação espiritual da Terra. Agora entendo as ideias dos estudiosos marcianos quando as expõem nas suas palestras através do pensamento. Estes telescópios poderosos conseguem estudar a Terra aumentando a imagem mais de
existe ordem psíquica na sua atmosfera. Agora silêncio, estabelecendo do alto um mensageiro celeste. Aqui se inicia o lei da fé. Elas apresentam um dos espetáculos mais belos para o nosso espírito. Quem será? Tem uma figura quase angélica. Irmãos, ainda é inútil toda a tentativa de comunicação com a terra rebelde e incompreensível. Seus astrônomos nos procuram, mas é inútil sem a sabedoria da imortalidade. Na terra, precisam de iluminação pelo amor. Usam sua ciência para a guerra, e seus vícios estão dentro das suas religiões. Todos os progressos científicos lhe servem um egoísmo utilitário, ou para gerar a ruína e a morte, enquanto as árvores de Deus frondejam cheias de frutos deliciosos. Os terrenos consideram-se famintas de violência e de sangue. Oramos pelos nossos companheiros, para um dia vibrarmos igual e ter comunicação entre os dois mundos. É impressionante como a multidão ouve a palavra dita como ouviu. Essa exortação profunda que ouvimos tocou nosso coração como se fôramos convocados de longe. Mas já está na hora do regresso à terra. Meu caro mentor, em todos os lugares há os que mandam e vivem os que obedecem. E como tal, volto à terra como um homem ignorante que vos levou através do mundo, confundido e deslumbrado, embora não lhe seja possível definir o mais leve traço de seu espantoso caminho. Aí, meus irmãos, é o exemplo do que vem a ser o mundo de regeneração. Porque no nosso mundo, o que domina? É o orgulho e o egoísmo. E lá eles pensam na coletividade. Então vocês observem, e aí é uma fonte segura, que é Humberto de Campos, né, através de Chico Xavier, que a necessidade, eles não conseguem se comunicar conosco. Por quê? Porque nós estamos vibrando numa faixa muito inferior. Nos mundos regenerados, ou os mundos de regeneração, melhor dizendo, há preocupação com a coletividade. Então todo mundo, né, vive e vibra em benefício do outro. Eu costumo dizer que os mundos de regeneração não existe chave. Então as casas não têm chave. Para quê? Né? E as cadeias também não têm chave. Eu lembro quando era criança, a cidade de Maricá, as pessoas dormiam com as portas abertas. Né? Não tinha violência. A delegacia não tinha preso na delegacia. Então, quem viveu não somente em Maricá, outras regiões mais remotas, vivencia isso. Quer dizer, os mundos de regeneração não há essa violência. O mal não vai predominar. O sentido do bem da coletividade que vai superar os desafios do mal. E aí nós vamos ver o seguinte: quais são as obras espíritas que falam sobre vidas em outros planetas. Então nós temos aqui a Gênese, nós temos o Livro dos Espíritos, as Cartas de uma Morta, que é a psicografia do espírito de Maria João de Deus, a mãe de Chico Xavier, que ela fala de Marte, ela fala de outros, Júpiter, outros planetas. Nós temos Crônicas de Além Túmulo, que é Humberto de Campos, nessa obra em Novas Mensagens, e nós temos A Caminho da Luz, o que o nosso Emmanuel também vai falar da vida em outros planetas. Na Gênese, Kardec vai tratar disso em Uranografia Geral. No Livro dos Espíritos, a criação, a primeira fase, a fase da criação. Então nós temos aí algumas obras que tratam dessa questão da vida fora da Terra. E aí nós vamos entrar aqui na transição planetária, que é muito importante. Essa mensagem aqui, ela é extraordinária, porque foi uma psicofonia de Dr. Bezerra de Menezes, no 3º Congresso Espírita Brasileiro,
que foi realizado, né, em Brasília no dia 18 de abril de 2010. E Dr. Bezerra diz assim: estamos agora em um novo período. Estes dias assinalam uma data muito especial, a data da mudança do mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. A grande noite que se abatia sobre a terra lentamente cede lugar ao amanhecer de bênçãos. Retroceder não é mais possível, tá? Evidente que não quer dizer que em 2010 nós já viramos mundo de regeneração, mas que esse processo lento já está acontecendo. E o Dr. Bezerra veio, através do Dival, dar esse start. Gente, tudo que vocês estão vendo agora, guerra na Europa, cataclismas em Mianmar, naquela região da Ásia, o próprio governo japonês acabou de emitir um alerta que pode haver um tsunami de proporções extraordinárias, e eles estão prevendo que 300 mil pessoas irão desencarnar, com prejuízo aos cofres japoneses de $1 trilhão. O Japão acabou de lançar isso. Tá? A gente está vendo aí o mundo em polvorosa, guerra comercial, os países, as divisões políticas, as famílias destroçadas, a tecnologia destruindo a vida dos adolescentes. Vejam a série Adolescência para entender. Vejam a série Adolescência para entender isso. Então o ataque está vindo de todos os lados. Para quê? Para poder separar o joio do trigo. Então é nessa hora que nós vamos provar que nós somos espíritas de verdade. Vamos passar pelas dificuldades sem nos deixarmos arrastar. E aí vem uma pergunta muito interessante: qual deve ser a nossa conduta diante da transição planetária? A resposta, gente, está numa publicação antiguíssima, psicografia de Valdo Vieira, pelo espírito de André Luiz, chamado Conduta Espírita. Ele diz assim: em tempo algum empolgar-se por emoções desordenadas ante ocorrências que apaixonem a opinião pública, como, por exemplo, delitos, catástrofes, epidemias, fenômenos geológicos e outros quaisquer. Acalmar-se é acalmar os outros. Nas conversações e nos comentários acerca de notícias terrificantes, abster-se de sensacionalismo. A caridade emudece o verbo em desvario. Está aí, gente. Eu, quando comentei aqui a notícia do Japão, cheguei a ver os suspiros, né? Que abala todos nós. Mas a orientação do plano espiritual é essa. E já disseram para mim, Ed, se houver uma guerra nuclear entre Rússia, Ucrânia, Israel, Irã, aquela região toda, aí os Estados Unidos também se envolvem. E se o mundo acabar? Eu sou espírita, ok, o meu corpo vai embora. Mas os nossos espíritos são o quê? Imortais. Não devemos temer. Se o mundo acaba por uma ignorância dessa, uma burrice, com perdão da palavra dessa, eu sou espírita. A gente não passou por uma pandemia? Né? Tá aí, ó. Acalmar-se é acalmar os outros. Isso é muito importante, meus irmãos e minhas irmãs. E aí vem, qual deve ser a nossa postura? Ok, pelo exemplo, Kardec nos fala isso. Na Viagem Espírita de 1862. Ensinai, pois, a caridade e, sobretudo, pregai pelo exemplo. E aí eu me lembro de Francisco de Assis, que uma frase atribuída a ele, que ele diz assim: pregai o evangelho em toda parte, se necessário com palavras. Que às vezes a gente fala muito e age pouco, né? Ser espírita dentro da casa espírita é fácil, fora que é difícil. Então Kardec diz assim, ó: pregai pelo exemplo, é a âncora de salvação da sociedade. Só ela pode realizar o reino do bem na terra, que é o reino de Deus. Sem ela,
O que quer que façais, só criareis utopias, das quais só vos resultarão decepções. Está aqui Allan Kardec falando isso. É dar o exemplo, meus irmãos e minhas irmãs. Espíritos que serão merecedores a estarem no mundo de regeneração são aqueles que dão o exemplo e não ficam apenas no verbo. Porque falar é fácil. O difícil é colocar em prática. E aí nós vamos ver as características desse mundo de regeneração. A primeira, não são mundos superiores. Nós já falamos aqui. Os seus habitantes têm a sensação de alívio e tranquilidade. Olha o vídeo de Marte. Todos vivem em paz, com alegria. O que perturba os marcianos? A Terra, as vibrações da Terra. E a gente ainda quer ir lá, né? Descer 2 anos viajando para chegar lá e ainda se dá mal ainda, porque como é que volta? Né? Não estamos preparados. Os corpos são materiais como os nossos. Aqui, são materiais, nos mundos de regeneração. Eu não disse Marte. Disse mundo de regeneração. Tá? A sociedade onde as pessoas são desejosas do bem, querem fazer o bem, pensam na coletividade, querem conhecer e viver a lei de Deus. Olha que sociedade maravilhosa é essa. São características que Kardec nos traz, na realidade, Santo Agostinho, nos versículos 16 e 17 do capítulo 3. É uma sociedade voltada para o coletivo, a preocupação com o próximo, sem exploração. Nós já estamos nesse estágio? Estão brigando agora para acabar com a escala 6x1? Não é isso? E ainda tem gente que fica reclamando, não pensa no próximo, né? Mas aí, nós temos que combater essa sigla aqui, gente. Ópio. Ai, gente, vocês trouxeram esse maluco aqui para falar. Ópio, ele está divulgando droga aqui. O que o ópio faz? Ele é extraído da papoula, ele é um alucinógeno, causa dependência, a pessoa surta com aquilo e fica muito viciada. Para a gente chegar na regeneração, a gente tem que combater o ópio dentro de nós. O que é o ópio? É o ódio, são as paixões, a inveja e o orgulho. Está aqui, ó. Gravem essa sigla. Ópio, ódio, paixão, inveja e orgulho. Se a gente conseguir combater isso aqui, que é muito fácil da gente combater, não é isso? É facílimo, dá para... Em 1 ano a gente combate isso. Nós teremos as características necessárias para habitarmos a regeneração. Ok? Eu já estou terminando, tá? Vou avançar um pouquinho, mas já estou terminando. E agora, uma pergunta que a minha querida irmã Maristela fez, né? Tenta fazer esse link, né? E a gente se debruçou sobre isso. Quais são as características internas? A gente viu ali os desejos, né? E as internas do homem no mundo de regeneração, amor a Deus. Gente, a existência de Deus não é um princípio da doutrina espírita? Então a gente está bem, hein? Espírita já tem uma das características internas, amor a Deus. Se eu acredito em Deus, e Deus é amor, então eu já tenho uma dessas características. A segunda, amor ao próximo. Ué, o lema da doutrina espírita não é fora da caridade nossa salvação? E Jesus nos disse, o novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, tanto quanto eu vos amei? A gente não acredita em Jesus? Então essa segunda característica também faz parte da nossa comunhão com o alto, dos espíritas. E a terceira, amor a si mesmo. Por que Jesus mudou os 2 mandamentos anteriores? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Porque se eu não me amo, como é que eu vou amar o próximo? Ele junta. Primeiro ele pegou os 10 da lei de Moisés e transformou em 2. Depois ele pegou esses 2, juntou e transformou em 1. Amai-vos uns aos outros, não com amor de vocês, como eu, não Éder, tá? Jesus, vos amei. É o amor do Cristo. Então, se eu amo a Deus, se eu amo ao próximo, e se eu me amo, que é o principal, nós devemos nos amar, nós já temos as características internas para habitarmos esse mundo de regeneração.
Eu acordo de manhã, uma coisa que eu aprendi lendo as obras de Emmanuel, né? Aquela coleção Fonte Viva. Gente, eu abro o olho cheio de remela, né? A gente acorda, eu nem lavo o rosto, eu já olho para o espelho e digo assim, bom dia, Éder. É um processo de se amar. Quantas vezes a gente não se olha no espelho? Né? Fiz escova outro dia. Né? A gente fica bem feliz com isso, né? E aí vem a pergunta que a minha querida Maristela trouxe para mim, e que nós vamos tentar responder agora. Qual a missão dos espíritas no processo de transição para o mundo de regeneração? Nós temos missões, hein? Vamos lá, ó. Caderninho mental. Vamos lá. Reforma íntima e crescimento moral, ok? Não estamos fazendo? Estamos fazendo. Sim ou não? Sim. Tá ótimo. Ó, primeiro passo, né, o processo a gente já tem. Segundo, divulgação dos ensinamentos espíritas. Estamos fazendo? É internet, é post nas redes sociais, é palestra pública, é feira do livro espírita. Então a gente está lá, não tá? Olha que benção. Prática da caridade e da fraternidade a gente faz. Opa! Fazemos, né? Estamos caminhando. Ó, já tem 3 ali que a gente está se adequando. Olha que coisa boa, gente. Pré-requisito: promoção da paz e da justiça social. O espírita tem que promover a paz e não a guerra. Ele não pode ver um irmão seu sendo explorado e ficar calado. Tem que exercer a sua cidadania no sentido amplo, política, civilizatória. Então a gente está no caminho, estamos caminhando. Apoio aos espíritas em transição. Olha que coisa interessante isso. O que são espíritas em transição? Você está observando aquele jovem que chegou à casa espírita. Vamos apoiar. Aquele que tem desejo de conhecer, de trabalhar. E o que muitas casas fazem? Coloca o jovem de lado. Não investe no jovem. Só que esquece que a gente vai desencarnar. E quem vai ficar na casa espírita depois? Então nós temos que investir na evangelização. Porque evangelizar o jovem e a criança de hoje é investir no futuro da humanidade. Isso é muito claro para cada um de nós. Outra característica, consciência ambiental. Está aqui, ó, no processo, a nossa missão é ter consciência ambiental. É trabalharmos, né, não jogando lixo onde nós não devemos jogar, o básico. Consumindo produtos de empresas que não poluem o meio ambiente. É termos a questão da cidadania. Observaram lá Humberto de Campos, em Marte? Eles já tinham resolvido os problemas ambientais deles, favorecendo regiões que não recebiam água. Ecumenismo. Olha que coisa boa. É juntar na mesma mesa religiões diferentes, pensamentos diferentes, mas que têm um objetivo comum. Quer amar a Deus, quer fazer a caridade e o bem. Eu fico muito feliz que Maricá deu esse salto. O Movimento Espírita de Maricá é ecumênico. Em 2023, eu estive no Cinema em Fio, né? Um evento ecumênico lá no Cinema em Fio. O Cirilo foi um dos meus mentores espirituais do computador, né? Então a gente fica muito feliz, porque tinha católico, tinha protestante. Então nós devemos trabalhar o ecumenismo e a manutenção da esperança e da fé raciocinada. Não é a fé cega, não. É a fé raciocinada, que encara a razão frente a frente em todas as épocas da humanidade. É aquela que tem lógica. Vamos logicar o que o Éder está falando, tem lógica. Não tem que aceitar porque eu falei, tem que raciocinar. É aquela fé que nos diz assim: eu não acredito, eu sei. Eu tenho a certeza de que é assim, que o mundo espiritual existe. E por fim, meus irmãos, está aqui, ó. Qual é a nossa missão? Resumindo aquilo tudo lá atrás, sermos catalisadores da transformação. Que começa por quem? Por nós mesmos. E essa transformação, ela vai se irradiando para o mundo. Uma é a corrente do bem.
Uma sociedade, ela vai fazendo bem, vai ajudando, quando você vê a cidade toda está naquela frequência vibratória. Há muitas moradas na casa de meu pai. Fora da caridade não há salvação. E a gente lembra da caridade, já finalizando, que Jesus nos ensinou na questão 886 do Livro dos Espíritos. Quem já conhece esse aparelho, levanta a mão. Ih, gente, já vi a idade de todo mundo aqui. Eu já tive um desse, né? O Teletrim, o Motorola. E quando você namorava alguém era interessante, você tinha que ligar, passar a mensagem para uma central e a pessoa enviar o bip, né? Então, a gente pudesse colocar o conceito de caridade que Jesus nos trouxe, lembra do ópio que a gente tem que combater. Utilizando o que? O bip. A gente combate o ópio com o bip. Guardem isso. Que é o que? Benevolência. Observe que são características de virtudes. Benevolência, indulgência e perdão que Jesus ensina. A caridade para Jesus são as nossas virtudes em benefício do próximo. Benevolência para quem? Para todos. Indulgência com o quê? Com a imperfeição do próximo. E perdão das ofensas. Para quê, gente? Vamos colocar em prática? Para quê? Para que nós sejamos os homens searas. Está lá em Palavras de Vida Eterna de Emmanuel. Os homens searas são aqueles que, reunindo consigo o solo produtivo do caráter reto, a água pura dos sentimentos nobres, o adubo da abnegação, a charrua do esforço próprio e o suor do trabalho constante, sabem albergar as sementes divinas do conhecimento superior, produzindo as colheitas do bem para os semelhantes. Está aqui. Então, o homem, aqui é o homem no plural, homem e mulher, que vai habitar o mundo de regeneração, é o homem seara. É aquele que catalisa a transformação moral dele e divulga, espalha, contaminando positivamente a sua coletividade. E por fim, eu deixo como meditação essa frase do nosso querido Mahatma Gandhi: você quer que o mundo se transforme num mundo de regeneração? Seja a mudança que você deseja ver no mundo. Que a paz do Cristo, nosso irmão, amigo de todas as horas, o único amigo que não abandona amigo no meio do caminho, permaneça para sempre em nossos corações. Muita paz, meus irmãos e minhas irmãs. Graças a Deus. Bom, como a maioria aqui sabe, quem não sabe vai saber agora, nesse dia, as nossas casas, nós não fazemos o passe, por alguns motivos que todos sabem, né? Muita gente, como que nós vamos fazer um passe individual, não tem como, também nós ficaríamos aqui quase o mundo regenerando, né? E a gente ficaria aqui até o planeta mudar fazendo o passe individual, né? Então nós não queremos isso, mas o que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer uma irradiação, que a gente diz que é um passe coletivo, tá? O Zé vai me ajudar.